Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus para hoje. Há um futuro para você. Fala assim: há um futuro para mim. Há um futuro para mim. Aí vira para alguém aí e fala: há um futuro para você. Há um futuro para você. E aí fala no plural, né? Há um futuro para nós. Há um futuro para nós. Há um futuro para nós. Quero compartilhar com vocês. Olha, eu tenho sido muito edificado pelos estudos de GC. Nós tivemos o nosso GCzão na semana passada e compartilhamos a respeito de um tema chamado Sabedoria para Viver. Nós temos estudado os estudos deste ano das nossas reuniões de grupo de crescimento. Nossas reuniões são todos estudos baseados na carta de Tiago, irmão de Jesus, e nos escritos de Salomão, o livro de Eclesiastes. E eu tenho procurado desde o começo, eu tenho feito os meus estudos com a agenda, pegando lá no site os estudos, mesmo quando nós não tivemos reuniões presenciais. E teve um estudo que a gente não fez ainda, a gente não passou, talvez alguém tenha lido. E eu quero introduzir esta palavra sobre há um futuro para você, falando sobre isso, porque esse texto da semana retrasada, você pode depois pesquisar lá no site da Lagoinha ou na agenda. O texto falava a respeito da inutilidade das coisas desta vida terrena. Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11, eu quero ler com vocês, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, veja só agora, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Esse estudo de Eclesiastes, o título dele é a inutilidade das coisas da vida. E eu acredito que seja muito propício este texto, comentarmos sobre este texto no meio do feriadão do carnaval, é ou não é? Basicamente, para quem não sabe, Salomão é considerado um dos homens mais sábios que já existiram. Foi rei de Israel, um dos grandes reis de Israel, que teve uma atitude muito acertada quando Deus se apresentou a ele e falou para ele: pede-me o que você quiser que eu te darei. E ele, ao invés de pedir riqueza, fama, qualquer coisa, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele teve uma atitude muitíssimo acertada. Mas aqui em Eclesiastes, que é um livro que tem uma pegada assim mais negativa, está no final da vida de Salomão, e Salomão cometeu muitos erros ao longo da vida. E o principal deles, ele viveu como a maioria das pessoas vive hoje em dia. Eu tenho que viver para ser feliz. Eu tenho que fazer o que me dá vontade de fazer. Eu tenho que experimentar tudo que me oferecerem, tudo que os meus olhos desejarem. Eu preciso provar mulheres, eu preciso provar dinheiro, eu preciso provar comida, eu preciso fazer tudo que me dá prazer. Porque isso é que tem valor na vida. Mas, veja que Salomão,
ele está falando a respeito disso. Ao longo da minha vida, eu procurei agir com sabedoria, mas eu quis experimentar tudo. E Salomão, se alguém fala que, não sei se mesmo que eu queira experimentar tudo, eu vou ter condições de chegar e alcançar tudo, né? Experimentar tudo que eu posso. Viagens, né? Não é barato fazer viagem, né? Tem que viajar com o mundo inteiro. Não dá. É legal, é bacana. O Elton e a Lúcia estiveram lá em Ibague, na Colômbia, ficaram 20 dias lá. Você fala, legal, bacana, é ótimo, mas é um valor que para bancar umas viagens é muita coisa. Mas pensa no homem que foi rico. Salomão foi um dos homens, se não o homem mais rico que já existiu. O homem precisa experimentar mulheres, prazeres. Gente, o harém de Salomão era absurdamente. Diz que ele tinha pelo menos 1000 mulheres, teve ao longo da vida 1000 mulheres, mais de 1000 mulheres. Ele experimentou tudo que ele quis. Ele fez tudo, e aí no final da vida ele diz o quê? Que valor que isso teve? Que significado que isso teve? O que isso contribuiu ou fez de diferença de fato na minha vida? Nada. Pulou todos os carnavais que ele podia. Se houvesse carnaval lá, ele teria participado de todos os bloquinhos, o maior carnaval do mundo. Já tinha ido para Salvador, já tinha ido para o Rio, já tinha ido na Embi, já tinha experimentado. Vi ontem uma notícia, eu peguei um pedaço de uma notícia, dizendo que o maior carnaval hoje em número parece que está em BH, que é uma coisa nova lá, que BH chegou a 5 milhões de pessoas nas ruas e tal, batendo Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, uau, e nossa série está lá em BH. O Salomão já tinha ido lá para BH também, pular carnaval, e aí? Que significado que isso teve? Que valor que isso teve? Tudo, ao final da vida, Salomão fala com sabedoria, ele fala, se eu pudesse eu teria voltado atrás, porque tudo inútil, nada disso teve valor algum. E aí nós entendemos, por quê? Porque buscar o prazer não sacia a sede principal do ser humano. Eu gosto demais quando C.S. Lewis fala a respeito disso. Ele fala que nós fomos criados por Deus, e Deus deixou um espaço dentro de nós, que é para que nós possamos preencher de combustível para viver. É um espaço. Você já ouviu alguém falar, e talvez você já tenha se sentido assim, eu tenho um vazio dentro de mim. Gente, a gente ouve tanto. Pós-carnaval, todo mundo está pulando, bebendo, já tem um monte de gente aí, pulando, bebendo, passando as noitadas aí, fazendo de tudo, experimentando todo tipo de droga, beijando todo mundo, beijando todos os sexos, fazendo tudo o que quer fazer. Quando chega no final, gente, isso é geral. A gente atende pessoas assim, fiz tudo o que eu quis nesses 4 dias de carnaval. E como é que está o teu coração? Preencheu? Está pleno? Eu estou vazio. A pessoa entra em depressão. Há um índice aí na estatística que mostra o tanto de mortes, inclusive de suicídio pós-carnaval. A pessoa vai, fez tudo. E aí termina, parece que nada fez sentido. Os 4 dias pulando, comemorando. O pessoal que torce para as escolas de samba, né? A escola de samba ganhou, pulou, festejou, não sei o quê. E no final o que sobra? Um vazio, um buraco dentro do peito que nada preenche. Buscar o prazer não preenche esse espaço que Deus deixou dentro de você. Esse espaço só pode ser preenchido por relacionamento com Deus. E eu vou dizer o seguinte, olha só, vamos para o contexto da igreja. Tem muita gente que busca prazer na igreja. Eu não vou dizer que você não tem prazer no relacionar com os irmãos, no fazer a obra, porque tudo isso dá prazer assim também. Mas se a sua intenção, veja que tudo para Deus é intencional. Se a tua intenção ao vir na igreja é fazer amizade, é participar do movimento, é ir para um evento social, gente, o buraco vai continuar. Está cheio de crente por aí, frequentador de igreja, participando de departamentos de ministérios, que entram na igreja e saem do mesmo jeito, vazios, porque não estão tendo relacionamento com Deus. A única coisa que pode saciar
essa sede, essa fome que existe dentro de nós, é o próprio Deus. O Senhor e o seu reino são a verdadeira fonte de toda satisfação e prazer. Nós nunca no mundo vamos encontrar satisfação maior, prazer maior, do que nós encontramos em se relacionar com o próprio Deus. Não há prazer maior. Quem já ouviu falar da palavra hedonismo? O que é o hedonismo? Hedonismo é isso, é a busca desenfreada pelo prazer. Eu tenho que fazer o que me dá prazer, né? Compõe a vaidade das aspirações terrenas. É assim, eu vejo as coisas do mundo, tudo que eu quero, eu vou fazer de tudo para poder realizar. O hedonismo é essa busca do homem pelo próprio homem, pelo seu próprio prazer. Sabe o que isso faz? Quando a gente vive baseado nisso, buscando sempre o prazer terreno, o saciar a sede das coisas terrenas, nós vivemos frustrados, nós vivemos ansiosos. Quando nós colocamos toda a nossa expectativa em Deus e deixamos Deus ser Deus da nossa vida, nós somos preenchidos, nós somos completos, nós nos sentimos plenos. Mas enquanto eu estou buscando a realização apenas de prazeres terrenos, coisas terrenas, eu vivo ansioso, eu vivo frustrado. E se você tem vivido dessa maneira, para pensar, alguma coisa está errada. Talvez o seu foco precisa ser realinhado. Talvez vocês, ao invés de olhar como o Salmo 121, se eu não estou enganado, fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se os seus olhos não estão no Senhor, se você tem vivido ansioso e frustrado, seus olhos não estão em Deus. A sua busca principal não está em Deus. Você está tentando encher esse vazio que você sente dentro de você com aquilo que não é Deus. Deus pode preencher toda a necessidade que você sinta hoje, de beber, de fumar, de cheirar, de aplicar, de se relacionar, de seja lá o que for, de bailar, de dançar, tudo isso a gente pode fazer para Deus também, né? E é por isso, então, toda bebedice, patrimônio, riquezas, trabalhos, relacionamentos. Pensa, Salomão, quanto mais ele tinha, e ele teve tudo que um homem pode dizer, eu pretendo ter um dia, Salomão teve. Mas quanto mais ele preenchia buscava esses prazeres, conquistava esses prazeres, mais vazio ele ficava, menos ele sentia que tinha de fato conquistado. E é por isso que Jesus nos orienta, Mateus 6,33, quem sabe o que está escrito lá? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as... Eu sempre gostei de ver meu pai pregando, ele falava uma coisa, você já viu outros pastores pregarem também? Assim, sabe o que está escrito lá, sua justiça em todas essas coisas, sabe essa palavrinha todas? No original, no grego, no original, o que quer dizer todos? Todos. É todos, é a mesma coisa. Sabe o que quer dizer todas? É todas. Eu tenho necessidade de amizades. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas, amizade, relacionamento, família. Eu quero ter uma família, eu quero ter um esposo, uma esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero viver numa cidade mais tranquila. Não sei se ainda é tão tranquilo, né? Mas quero ir para o interior. Eu morava em São Paulo, eu tinha o desejo de vir para o interior. Aí eu já vim vindo para o interior, né? O pessoal dizia que quando eu morava em Guarulhos, que lá era interior, mas não é. Não tem característica nenhuma de interior, né? São José já é mais tranquilo, Pina é mais tranquilo, um pouco mais tranquilo ainda, né? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas a você. Fica tranquilo, busca Deus em primeiro lugar. Quanto mais buscamos Deus, mais felizes e satisfeitos somos. Quanto mais, aí é uma fala do Charles Spurgeon, ele diz assim, quanto mais do céu nós temos em nós, veja só, você está cheio de Deus, você está cheio de coisas do céu que o Senhor tem entregado a você. Quanto mais do céu nós temos em nós, menos da terra a gente cobiça, menos coisas da terra a gente deseja. Talvez você já tenha tido esse desejo de, eu quero pular o carnaval, né? E talvez você já tenha pulado, e o que ficou disso? Não preencheu. E aí, quanto mais você está em Deus, quanto mais recebe Deus, quanto mais relacionamento você tem com Deus, você fala assim,
Nem tem, aquela vontade, aquele desejo de fazer certas coisas vai embora. A vigilância fica o tempo todo. A gente quer mais de Deus. Se tem alguma coisa em que você deve se viciar, não temos gente aqui que cuida faz trabalho com o pessoal em reabilitação, né? Viciados, adictos, né? Se tem alguma coisa que não tem problema de se viciar, é em Deus. E vicia. Quanto mais de Deus você tem, mais você quer de Deus. E não tem problema. Esse é um vício saudável. Experimente Deus. E nunca mais deixe de experimentar Deus. Prossiga em conhecer a Deus. Que todo o nosso ser anseie. Pensa assim, todas as atividades e bens da terra. O que nós estudamos na quinta-feira no nosso GCzão falava a respeito disso. O que é visível é passageiro. As atividades terrenas, elas são passageiras. Experimentei, tive prazer, acabou o prazer. Mas o relacionamento com Deus é eterno. Isso vai ser, eu vou alimentar esse vício eternamente. Eu posso viver com Deus se eu estiver em Cristo, se eu estiver em Deus. Eu posso viver para sempre ao lado dele. Aliás, o que a gente chama de morte espiritual é justamente... Gente, morte física, tem gente que tem medo da morte física, mas na verdade nós deveríamos temer a morte espiritual. Por quê? Nós temos um buraco que só pode ser preenchido por Deus. E se eu morrer aqui, morrer espiritualmente, nunca mais eu vou me relacionar com Deus, ou seja, nunca mais eu vou preencher. Hoje está sendo dada uma oportunidade a você de ser pleno, ser cheio de Deus. E nunca mais perder isso. Busque Deus, busque que todo o teu ser possa ansiar por Deus. Salmo 63, versículo 1 e 2 diz assim: ó Deus, olha o que o salmista diz: Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Gente, o coração da Bíblia são os livros de sabedoria, são os livros de sabedoria e poesia da Bíblia. Os Salmos é o homem mostrando o desejo que ele tem por Deus. São pessoas que experimentaram a presença de Deus, experimentaram Deus e deixavam o coração deles transbordar em poesia, em cânticos, em composições. Salmos são cânticos, são poesias. E ele está dizendo assim: não tem nada mais que eu queira. Eu quero buscar intensamente. O objetivo da minha vida é isso. Existem águas que dão nos artérios, mas de verdade, quando você experimenta a presença de Deus, você quer sentir aquela aguinha só aqui na pontinha do calcanhar? Não. Aí você chega, a água está subindo, chega no joelho. Que gostosinho. Gente, ontem eu estava numa cachoeira lá em Ubatuba. Delícia, um dia de calor. Quando você entra, você refresca. Mas refrescou só até o calcanhar. Não, eu quero mais porque está calorzão. Lá no Rio eu sei que é calorzão dos 40 graus. Lá em Niterói, aquele ventilador, quando não tem ar-condicionado no lugar, aquele ventilador que joga aquele vento quente na gente. Bangu é pior, não fui para Bangu, não sei. Então, você só quer entrar na água e se refrescar. Adianta até o joelho? Não. Tem que vir até a cintura. Até a cintura? Não, eu quero mergulhar, eu quero ficar embaixo da cachoeira, sendo regado pelas águas do Espírito Santo de Deus. É esse o tamanho do meu desejo, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E aí eu quero finalizar a nossa palavra de hoje dando alguns pontos para vocês a respeito deste tema. Há um futuro para nós, e isso vem a calhar nesse momento em que nós estamos sendo reconhecidos como uma igreja em Pindamonhangaba, estamos sendo oficializados como igreja, porque há um futuro para você em Deus, e há um futuro para você dentro desta visão, dentro desta igreja. Você está aqui para dar frutos, você está aqui para fluir. Os dons que o Senhor te deu e os que Ele te dará é para a obra dEle, é para você fluir. Então há um futuro para você. Se você foi menosprezado, desprezado, seja lá por quais situações de vida você passou, é tempo de viver o novo de Deus. Deus está nos dando a oportunidade de viver o novo.
E Deus está trazendo esta palavra para você nesta manhã de domingo. Há um futuro para você, há um futuro para mim, há um futuro para nós. Só que para viver o futuro que Deus tem para nós, primeiro passo, para quem gosta de anotar agora, primeiro, você precisa deixar o passado para trás. O que passou, passou, não volta mais. Filipenses, fala assim, Filipenses 3 é um texto muito conhecido quando se falamos sobre deixar o que está lá atrás para trás. Paulo diz assim, aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Poxa, eu preciso entender uma coisa que eu preciso fazer neste momento em que eu estou recebendo essa palavra. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Presta atenção. Geralmente quando a gente fala sobre deixar coisas para trás, a gente fala e faz relação com coisas negativas que nós vivemos. E sim, se você ficar preso naquilo que aconteceu lá atrás de negativo, isso realmente vai impactar o que vai acontecer no teu futuro. Só que, eu vou te dizer agora isso aí vai pegar alguns aqui. Para muitos, você viveu coisas muito boas no passado, e você não está se abrindo para o novo, porque você ainda está assim, como era aquele tempo que eu vivia, aqueles tempos áureos naquela igreja que eu servi antes de tanta coisa acontecer. E aí, ao invés de você avançar para o que Deus tem para você, você ainda está preso naqueles dias de glória. Gente, se você ficar preso lá e se você não deixar para trás isso, você não vai poder viver o novo de Deus. Para viver o novo eu preciso deixar o velho. Para viver o novo eu preciso deixar tudo aquilo que me prende de avançar para trás. Tenha sido coisas boas ou tenha sido coisas ruins. Gente, eu tenho para mim a pessoa que me ordenou, o apóstolo que me ordenou pastor. Eu tenho uma relação de paternidade espiritual com esse apóstolo. Mas Deus me levou a fazer parte de outro ministério. Por muitos anos eu estive ainda assim desejoso de voltar. Não, mas um dia talvez eu volte para aquele ministério. Mas Deus me encaminhou para a Lagoinha. E se eu continuasse sonhando e preso com aquele desejo de voltar a viver aquilo que eu vivi naqueles tempos, há 20 anos atrás, eu não estaria apto, o Senhor não nos abriria essa porta de oportunidade para virmos servir aqui com vocês em vida. Se eu não deixo para trás o que está me prendendo, seja com referência, sejam coisas boas ou ruins, eu não posso viver o novo. Não tem como misturar o velho com o novo. A Bíblia não fala sobre isso lá? Vinho novo em odres velhos, o que vai acontecer? Vai dar ruim, vai romper, vai vazar o vinho. Então peraí, precisamos deixar para trás, avançando para aquilo que está diante, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. E todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, estou falando com pessoas que estão caminhando para esse estado de maturidade. Sejamos maduros e avancemos para aquilo que o Senhor tem diante de nós. Ponto 2, viva intensamente o presente. A gente está falando do futuro, mas para falar do futuro eu preciso falar do passado, do presente e do futuro. Deixa o passado para trás. E o que está acontecendo hoje? Viva intensamente o hoje. É o que nós temos feito aqui na igreja de Pindamonhangaba. Quando nós viemos para cá, de novo, voltamos lá, o nosso pastor falou, talvez seja para fechar, mas lançou o desafio para o Alexandre e para a Juliana, e aí eles pensaram assim, não sabemos o que temos para o futuro, não sabemos o que Deus irá fazer, mas vamos viver o que podemos fazer hoje. Pastor, assumimos essa frente hoje, e que o Senhor cumpra o que Ele quiser fazer lá em Pinda. Mas para isso eu preciso tomar essa decisão de viver o hoje intensamente. O versículo que eu separei é a parte A do versículo 13 de Hebreus 3. Hebreus 3:13, a primeira parte diz assim, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Viva o hoje. Mas e a conta de amanhã? Viva intensamente o hoje, ore hoje, busque hoje, se relacione hoje. Gente, sempre quando a gente fala com pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam, de repente até pessoas que partiram cedo, período do Covid aí, muita gente
faleceu a gente diria, faleceu antes do tempo, foi embora antes do que a gente previa. E o grande arrependimento era, poxa vida, eu podia ter vivido, eu podia ter dito eu te amo hoje, eu podia ter tido um almoço de qualidade ao invés de brigar, ao invés de falar besteira, ao invés de criticar o outro, eu poderia ter tido mais tempo de qualidade com essa pessoa, mas ao invés de eu viver hoje, eu me estressei com as coisas, eu deixei para lá e não vivi hoje. Quantas vezes a gente passa o nosso dia inteiro preocupado com o que está por vir, ou preso naquilo que a gente viveu no passado, e a gente não vive com qualidade absolutamente nada, não fazemos com qualidade aquilo que nós estamos. O Senhor está colocando várias oportunidades diante de nós todos os dias, e nós estamos deixando passar essas oportunidades. Deus tem te dado a oportunidade de você servir, de você honrar, de você representar bem o nome dEle, e muitas vezes a gente tem deixado passar. A gente vê alguém chegar perto do nosso lado, não tem prata nem ouro, às vezes alguém está precisando, pedindo assim, mas você pode dar um sorriso, você pode virar para a pessoa e dizer, Deus abençoe, você pode sair do seu estresse e das suas preocupações e um instante olhar para a pessoa e olhar com um olhar de amor para alguém, e dizer, Deus abençoe, estamos juntos, posso orar por você? Mas não, a gente está tão estressado, tão correndo, que a gente vive as coisas tão corridas e a gente não aproveita o que a gente tem, a nossa família, os nossos filhos. Viva intensamente. Olha o que Lamentações 3, dos versículos 22 a 25 fala também. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam, e é por isso que todos os dias eu digo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. E o terceiro e último ponto, falamos do passado, falamos do presente, e encerramos com há um futuro para nós. Gere expectativa sobre o seu futuro. Não fique ansioso pelo que está por vir, mas gere expectativa. Sabe como eu diferencio isso? Eu vejo que ansiedade e expectativa são sentimentos muito parecidos, mas geralmente quando eu fico ansioso eu estou preocupado com coisas negativas que poderão acontecer. Quando eu gero expectativa, eu fico desejoso por aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer de positivo no futuro. Por exemplo, geremos expectativa agora para o dia 3 de março, nossa grande inauguração oficial da Igreja de Vida. Que você fique na expectativa, não ansioso. O que pode dar errado? Será que não virão as pessoas que eu convidei? Não. Deixa Deus ser Deus. Gera expectativa para uma igreja grande, para uma igreja frutífera, para uma igreja parceira dos outros ministérios aqui, para uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai ser portal de salvação, portal de libertação, portal de cura. Gera expectativa. Salmos 31, primeira parte do versículo 15, diz assim: o meu futuro está em tuas mãos, Senhor, entregue o teu futuro nas mãos do Senhor. O mesmo capítulo, último versículo 24, diz assim: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Nós devemos esperar pelo futuro que Ele tem por nós, com paciência. Mas que futuro é esse que Ele tem para nós? Jeremias 29, de 11 a 13, texto tão conhecido de quem já é crente há um certo tempo, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E encerro, últimas palavras, dizendo o seguinte, presta atenção que essa é um pouquinho dura, eu vou falar com muita vozinha de amor. Toda escolha envolve renúncia. Muita gente aqui estava ligado a outros ministérios, e gente, nós abençoamos você que veio de qual ministério que for, de qual igreja que for, não importa o motivo pelo qual você decidiu sair de lá. Eu espero que você tenha sido direcionado pelo Espírito Santo de Deus para vir servir aqui, porque foi um comando do Senhor. Nós abençoamos os ministérios de onde você veio, as igrejas que
te serviram, que te honraram, e não importa, gente, em todos os lugares a gente tem lutas, dificuldades, e somos feridos porque pessoas estão envolvidas nesse processo, e onde tem gente tem problema. Legal, né? Onde tem gente tem problema. Muita gente aqui pensou muito, raciocinou muito e ficou esperando de Deus uma direção para decidir se deveriam arriscar e vir para o ministério em formação, que oficialmente não era nem igreja. Vocês buscaram em Deus essa direção e tiveram que fazer uma renúncia. Abrindo o coração aqui agora, nós temos servido em São José dos Campos, uma igreja que nós temos visto crescer e prosperar abundantemente. Para eu servir agora em Pinda, nosso pastor já falou com a gente, você precisa deixar a gente preparado. Eu já tenho gente preparada, a gente tem preparado liderança para assumir as funções que nós exercemos lá. Mas para você agora, Fernando, você está assumindo o pastoreio de Pinda, você tem que renunciar a São José dos Campos, porque agora o teu coração está com Pinda. Você precisa cuidar de Pinda, você precisa entregar a sua vida para Pinda. Então você não pode ter outros. É fácil deixar aquilo que eu venho cuidando com tanto amor e cuidado e zelo ali e deixar? Não. Mas gente, é uma bênção poder servir vocês em Pinda. Mas eu tenho que tomar essa atitude, eu tenho que renunciar. Gente, para você avançar para o novo, você tem que deixar o velho. E nem tudo que está no velho é ruim, é isso que você precisa entender. Ah não, a falta de dinheiro eu deixo para trás mesmo. Beleza, claro, até eu. Não, eu deixo a pobreza para trás para viver a riqueza. Beleza. Mas e quando Deus fala assim, deixa a riqueza, entrega todos os bens para viver na minha dependência? Aí é outra conversa, aí já é mais difícil de renunciar. Não, mas você vai experimentar muitas coisas em Deus. Mas eu tinha uma estabilidade, de repente não vou ter. Não, gente, não tem lugar mais estável do que viver na presença do Senhor, debaixo da cobertura. Se tem um pastor que é pastorzão, nunca vai falar com você, eu falo com Deus. Eu posso falhar, mas Deus não. Precisa haver renúncia. Vai ter que haver renúncia, não é fácil, mas isso vai fortalecer você, assim como tem me fortalecido. Nosso pastor, ele sempre fala assim, que o passado, ele nos prende e nos deprime. Pode ver que quem tem assim, quem entra, vive essa enfermidade chamada depressão, preso no passado, preso em tantas coisas lá atrás, preso, e aí a pessoa entra em depressão. Nosso pastor Eliseu fala, o presente nos estressa. A gente vive estressado com as coisas que a gente tem que fazer, resolver. E o futuro nos deixa ansiosos. Mas a partir de agora a gente precisa ressignificar tudo isso. O passado tem que ser para nós referência, mas não deve nos prender. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não tem problema. Você olha para trás e fala, oxe, eu sei que o Senhor me encaminhou para esse momento que eu estou vivendo, porque tudo que eu tenho vivido, sejam lutas, sejam dificuldades, sejam apertos financeiros, tem feito de mim quem eu sou. Se hoje eu tenho condições de lidar e de enfrentar situações que outras pessoas, se tivessem de enfrentar, já estariam no chão, já pedindo misericórdia do Senhor, e a gente ainda está de pé, é por causa de tudo que a gente viveu. Então, passado, a gente olha para trás e fala, referência, me dá esperança saber que em todos os momentos que eu vivi, agora nos meus 45 anos de vida, o Senhor tem cuidado de mim, nada tem faltado, tenho estado aqui, estou vivo. Tantas situações que eu podia ter morrido. O ano passado, quando meu carro capotou do nada, um cara bateu na roda traseira do carro, eu podia ter me machucado, eu podia ter sido ferido, eu podia ter acontecido alguma coisa mais grave, mas não aconteceu, porque o Senhor está me guardando. Então eu olho para trás e eu sei que o Senhor está cuidando do meu presente e muito mais do meu futuro. O futuro que Ele tem para nós virá, se cumprirá as promessas que Ele tem para nós, e o passado é referência. O presente tem que ser um presente de verdade. Isso é super clichê, né? Mas o presente tem que ser um presentaço de Deus para você. Viva dando total atenção a cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Dedique ao Senhor, dedique à sua família. Vive intensamente. E o futuro é a nossa esperança em Cristo. O que Ele prometeu
Ele vai cumprir. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há um futuro para mim e para você. Há um futuro para nós.